Bem-vindo, bem-vinda a este canal espírita, onde você conhece as principais obras da doutrina espírita apresentada e comentada. Hoje, a gente vai conversar sobre uma pergunta que acompanha a humanidade desde sempre: o que acontece depois da morte? Essa dúvida atravessa tempos, culturas, religiões e até mesmo os pensamentos de quem não acredita em nada. Afinal, o que existe do outro lado? Existe algo? Ou tudo simplesmente se apaga? A resposta que o Espiritismo nos traz é clara, lógica, profundamente consoladora e, principalmente, baseada em observação, estudo e relatos diretos de quem já esteve lá. Desde o lançamento de O Livro dos Espíritos, em 1857, Allan Kardec propôs uma abordagem inovadora para estudar o mundo invisível. Não se tratava mais apenas de crença, de dogmas ou tradições. Kardec nos convidou a pensar com clareza, a raciocinar, a buscar comprovação moral e intelectual para aquilo que, por séculos, ficou envolto em mistério. Na questão 150 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que se transforma a alma no instante da morte? E a resposta dos espíritos é direta: volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos de onde havia saído temporariamente. Essa resposta muda tudo, porque ela nos diz que a vida não se encerra com a morte, ela continua, de forma consciente, lúcida, em um novo plano, o mundo espiritual, de onde viemos e para onde retornamos ao final de cada jornada terrena. Mas como é esse retorno? Será que há igual para todo mundo? Será que o céu e o inferno existem como aprendemos na infância? A doutrina espírita responde com profundidade, especialmente no livro O Céu e o Inferno, também de Allan Kardec. Na segunda parte da obra, Kardec apresenta dezenas de relatos de espíritos que narram suas condições logo após a morte. Espíritos felizes, arrependidos, em sofrimento, revoltados, serenos. Cada um descreve, com suas próprias palavras, o que sentiu ao deixar o corpo físico. Esses depoimentos têm algo em comum: a vida espiritual reflete a vida moral que levamos aqui. Não há julgamentos externos, tribunais divinos ou sentenças eternas. Há, sim, consciência, responsabilidade, vibração, compatível com aquilo que cultivamos no íntimo. Como ensinou Jesus, e o Espiritismo reafirma com lógica, a cada um segundo suas obras. Um dos livros que mais tocou os corações e despertou curiosidade sobre esse tema é Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier pelo espírito André Luiz. André, que foi médico encarnado, relata com sinceridade o que viveu após o desencarne. Ele se vê inicialmente num estado de perturbação, numa região escura e dolorosa, reflexo da vida que teve, cheia de excessos, omissões e orgulho. Mas é amparado, recebe ajuda espiritual, é levada à colônia espiritual chamada Nosso Lar, onde começa um novo processo de aprendizado, serviço e regeneração. Logo no início da obra, André Luiz relata: desencarnar não é libertar-se das consequências dos próprios atos. A morte do corpo não transforma ninguém em anjo ou demônio, simplesmente nos revela a nós mesmos. Essa frase, aparentemente simples, é uma chave para entender a justiça divina sob a ótica espírita. Não se trata de castigo nem de recompensa, mas de consequência natural. Ninguém vai para o céu porque frequentou uma religião, assim como ninguém desce ao inferno por causa de um erro isolado. O que determina nossa posição no mundo espiritual é a nossa vibração interior, construída dia após dia, escolha após escolha. E essa compreensão não vem apenas de uma ou duas obras. Ao longo dos anos, milhares de mensagens foram recebidas por médiuns sérios e dedicados, como Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros. Nos livros Voltei, de Irmão Jacó, e Memórias de um Suicida, de Camilo Pastelo Branco, temos outros exemplos tocantes de como cada espírito vive a passagem de forma única, de acordo com sua trajetória pessoal e moral.
Em Ação e Reação, também de André Luiz, aprendemos que o plano espiritual está organizado de maneira funcional e justa. Há equipes socorristas, zonas de auxílio, departamentos de reencarnação. A vida espiritual não é um vácuo, mas sim uma continuidade dinâmica da vida terrena. Em Obreiros da Vida Eterna, vemos como os benfeitores se preparam para acolher espíritos que estão prestes a desencarnar. Há planejamento, cuidado, orientação. A morte, para os que se preparam, pode ser um ato de elevação e serenidade. Mas talvez uma das fontes mais emocionantes e próximas do nosso cotidiano sejam as cartas psicografadas por Chico Xavier, publicadas em livros como Na Próxima Dimensão, Entre Irmãos de Outras Terras e tantos outros. Ali, filhos escrevem para mães, maridos para esposas, netos para avós, descrevendo suas vivências no plano espiritual, suas saudades, arrependimentos e, muitas vezes, sua gratidão. São mensagens que consolaram milhares de corações e mostraram que a vida continua, e o amor também. Autores como Zíbia Gasparetto também colaboraram, com linguagem acessível para popularizar o conhecimento espiritual. Em obras como Laços Eternos e O Amor Venceu, a vida após a morte é retratada como parte de um ciclo maior, onde a reencarnação e os reencontros entre almas cumprem papéis importantes no aprendizado. E não podemos esquecer de Divaldo Franco, que através da mediunidade com Joana de Ângeles e Manuel Filomeno de Miranda, aprofunda o entendimento dos bastidores espirituais com um olhar de amor, disciplina e misericórdia. Em livros como Tormentos da Obsessão ou Nas Fronteiras da Loucura, percebemos como o desequilíbrio interior repercute após a morte e como o amparo espiritual jamais nos abandona. É verdade que muitas religiões também têm suas crenças sobre a vida após a morte, e todas merecem respeito. Mas o Espiritismo se propôs a estudar esse tema com base em fatos, observações e lógica, como um laboratório da alma. Kardec sempre defendeu: fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Essa é a proposta espírita, não acreditar por acreditar, mas entender, sentir, confirmar pela razão e pelo coração. E quando isso acontece, o medo da morte vai embora, porque percebemos que não há fim, há transição, evolução, continuidade. A morte deixa de ser tabu e se torna uma parte natural da existência espiritual. Saber disso muda como vivemos, muda como tratamos os outros, como escolhemos nossas ações, como cultivamos os sentimentos. Quando sabemos que a vida continua, que os encontros se repetem, que os laços não se perdem, vivemos com mais presença, mais paciência, mais gratidão. Por isso, o convite de hoje é simples, mas profundo. Estude, descubra, mergulhe nas obras espíritas. Cada livro é uma janela para o plano espiritual. Cada relato é uma bússola para a alma. E quanto mais a gente compreende, mais a gente ama, mais a gente confia. E você? Como esse tema ressoou dentro de você? Já viveu alguma experiência que te aproximou dessa verdade espiritual? Te convido a compartilhar aqui nos comentários. Vamos conversar, aprender juntos. Curta este vídeo, se inscreva no canal e siga conosco nessa jornada de luz e sabedoria, porque a morte não é o fim, é apenas o início de uma nova etapa, tão real quanto a vida que vivemos agora. Até o próximo vídeo. Muita paz!